Pronto, Fernando Horta, boa noite, tudo bem? Boa noite, comigo tudo bem? Muito calor aqui em Brasília, sofrendo bastante ainda, não recuperamos essa situação e com muito medo. Estava ouvindo o Alex é um querido e as análises dele são sempre gostosas da gente ouvir, mas eu acho que ele está num otimismo muito grande. Eu acho que nós temos muita coisa para pensar com o resultado dessas eleições. Muito. A gente concentrou bastante aqui no transcorrer das apurações, né, trazendo o resultado dos estados, trazendo um pouco do que vai ter o segundo e primeiro turno, né, Andréa? Então, a discurso da mídia, em geral, é falar assim, bom, quem saiu vitorioso e quem saiu derrotado, né? Dentro dessa ideia da tal polarização que eles tanto propagam durante esses meses todos, né? Buscando ali transformar as eleições nesse processo de quem vence, né? Lado A ou lado B. A gente já tem alguns números, né? Tem eleições em que o segundo turno demonstra ali um forte participação do campo progressista, do campo de esquerda, do PT, mas tem também algumas vitórias nessas capitais por parte aí deste campo bolsonarista de direita, né? Então, por exemplo, a eleição aqui em São Paulo com esse segundo turno, ainda que muito apertado, como disse aqui o Horta, e ele vai trazer ali para a gente algumas nuances e detalhes sobre esse processo todo, mostra também que essa eleição, esse segundo turno, tem todos os contornos de uma nova eleição com uma característica, como é que esse grupo de extrema-direita e direita vão se aglutinar em torno dessas campanhas que tinham ali Tabata, Datena, né, que a gente sabe que tendem ali a ter um viés um pouco mais à direita. No caso do Rio de Janeiro, com Vitória em primeiro turno já era previsto, Recife também era previsto, mas tem outras capitais que surpreenderam, né? O resultado em si mostra essas surpresas diante de um cenário que aparentemente teria ali o campo mais à esquerda avançando. Por exemplo, no segundo turno tem PL e PT em Cuiabá, com Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Cuiabá. Fortaleza, segundo turno também entre André Fernandes, do PL, e Evandro Leitão, do PT. Aracaju, segundo turno, entre Emília Correia, PL, e Luiz Roberto, do PDT. Belo Horizonte tem segundo turno com Bruno Egler, do PL, e Fuad Norman, PSD. Goiânia, segundo turno, Fred Rodrigues, PL, e Sandro Mabel, do União Brasil, ambos à direita, também disputando ali o segundo turno. Manaus, David Almeida, do Avante, e o Capitão Alberto, do PL. Recife, João Campos, eleito em primeiro turno, né? E Vitória, Lourenço Pasolini, do Republicanos, também eleito em primeiro turno. Então, nas capitais, a gente percebe esse resultado forte com o segundo turno entre PT e PL, né? Aonde a Vitória tem em primeiro turno, o PL saiu em vantagem, com exceção aí do Recife e do PSD aí do Rio de Janeiro. Vou começar já colocando essa bola que o próprio Fernando Horta quicou aqui para a gente, falando sobre o comentário da fala do Alex. Queria te ouvir, Horta, como é que você então avalia esse processo? A diferença de votos entre Nunes, Boulos e Pablo Marçal é pouca, perto do volume, né, de votos. Você não tem uma diferença tão grande. Então, as pesquisas, daquilo que a gente assistiu nesse período todo, que mostrava sempre um empate triplo, ela se configura, pelo menos até agora, com grande solidez, né? Uma diferença de 100 mil votos ali entre Pablo Marçal e Boulos, por exemplo. Como é que você vê esse cenário dos três muito apertados? O que isso significa? Eu sou mesária, como eu disse. Hoje, eu percebi pela movimentação das pessoas, pelo discurso, e às vezes até pelo andar ali, as pessoas não lembravam o número e tal, e ficavam querendo perguntar, que dava Pablo Marçal, na minha sessão. E foi dito e feito. Na minha sessão, uma sessão, deu 90 para o Pablo Marçal, 70 para o Boulos, e acho que 50 ou 60 para o Nunes.
uma diferença, parece pouca, mas que dava esse cenário aí. Isso na periferia, eu estou falando da periferia. E percebi que muitos jovens, como Pablo Marçal. E isso também me chamou muito a atenção. Não era o pessoal evangélico, era o pessoal da quebrada, votando no Pablo Marçal. Como é que a gente pode fazer a leitura disso, hein? Olha, Daiane, primeiro quero deixar um abraço para o Vassoler, queridíssimo. Desculpa no início não ter te citado direto, meu caro. Quero muito te ouvir sobre essas coisas. Nós estamos com um sério problema aqui. Se você olhar todas as capitais brasileiras, nós temos 3 campos no Brasil claramente delimitados. Se você olhar, por exemplo, para Porto Alegre, né, nós temos ali Sebastião Melo, mas nós tivemos 31% de abstenção, que é a mesma votação do Marçal. Né? Como você não tinha ali uma figura disruptiva de uma estrutura desse fascismo, tecnofascismo que está rolando aí, esses caras fizeram a abstenção. Então, veja, em todas as capitais brasileiras nós temos essa tríade, né? Essa eleição é uma eleição em que o fascismo está tentando, o bolsonarismo está tentando sobreviver. E ele está tentando sobreviver estabelecendo que ele é uma força política que veio para ficar. E não adianta o governo Lula olhar para o outro lado, fingir que nada está acontecendo, porque nós precisamos combater esse tipo de discurso. Né? A vitória pessoal do Marçal, porque vamos lembrar que o Boulos foi candidato à presidência, o Boulos é deputado federal, o Boulos tem um enorme espaço dentro de movimentos sociais, e, portanto, você ter uma figura externa, como o Marçal, disruptiva, que surge praticamente, né, por um mundo político em 2 anos, e ele fazer uma votação muito próxima do Boulos é algo, sim, preocupante. Isso significa que o nosso movimento, essa percepção do fascismo no Brasil, esse espaço democrático do fascismo no Brasil, não estou dizendo que o fascismo é democrático, mas esse espaço dentro da democracia que nós aceitamos essa estrutura fascista, ela é consistente no Brasil inteiro, Daiane. E isso muito me preocupa, né? O Alex estava dizendo antes ali que não tinha essa correlação entre o presidente e os votos, e eu discordo claramente dele. Eu acho que o grande perdedor nesse processo todo é o presidente Lula. Parece que nós temos um governo que não tem um partido, né? Parece que nós temos um governo em que o presidente Lula não tem partido. Ele é como se fosse uma entidade que paira sobre a sociedade e as pessoas que votam nele não se sentem direcionadas, né, não se sentem acolhidas para votar nos candidatos do partido. Vejam o tamanho do fracasso que nós tivemos no Nordeste, gente. Nordeste que deu a eleição em 2022 para o presidente Lula, em que nós estamos com um monte de cardeais dentro do governo, cardeais, figuras gigantescas de política do Nordeste, cardeais sem voto. Daiane, isso é muito preocupante. Essa dissociação. Em São Paulo, não é nem o PT que está concorrendo, é o Boulos. Está tendo todo um problema em São Paulo para a gente fazer as pessoas votarem no 50, porque as pessoas que estavam ligadas no 13. Então, isso sim é muito preocupante. Isso mostra que nós estamos num processo de distanciamento entre os interesses políticos, a nossa forma de comunicação, a nossa forma de pensar a política e a política efetiva como está sendo feito nas bases. Outra coisa que eu quero que as pessoas atentem, vejam a quantidade de novos candidatos da extrema-direita surgindo em todos os lugares do Brasil e comparem com os candidatos novos da esquerda. Isso nos dá um cenário para daqui a 4, 5 anos assustador. Então, é preciso sim que a gente volte a conversar, é preciso que a gente comemore, em primeiro lugar, a passagem do Boulos para o segundo turno, porque não é fácil. Eu acho, se eu fosse o Bolsonaro, eu hoje ligaria para o Marçal e para o Nunes e marcaria uma janta com os dois e selaria o acordo dos dois. Eu espero que isso não aconteça. O Nunes ofendeu o Marçal ofendeu o Nunes, mas a gente sabe que isso em política fica tudo para depois. Mas a situação do Boulos em São Paulo não é fácil, não é nem um pouco fácil. É de se comemorar? É. É de se comemorar no Rio Grande do Sul a Maria do Rosário para o segundo turno? É. Mas, gente, pelo amor de Deus, nós tivemos um alagamento agora, não faz 4, 5 meses. No Rio Grande do Sul, que era para ter tirado o Sebastião Melo e todo mundo dessa disputa. Por que não aconteceu? Nós gastamos 9 bilhões de reais, o governo federal gastou 9 bilhões de reais em recomposição do Rio Grande do Sul. Não obteve vantagem eleitoral de nada disso. Aí alguém vai dizer que não, mas a gente gastou sem pensar nessa campanha. Não, eu concordo. O administrador, o presidente, ele não tem que pensar nesse ganho político. Mas quem está trabalhando política precisa pensar nisso. Então, assim, precisamos discutir muita coisa, mas eu acho que o essencial aqui é a gente pensar isso. Nós estamos com um governo que não está conseguindo se fazer perceber como um governo de um partido. E isso é preocupante, porque nas sombras desse lusco-fusco em que as pessoas não entendem muito bem a política, a direita cresce, enquanto a gente fica marcando passo.
Perfeito. Eu só queria Andréia. atualizar, Dai, uma coisa, só para antes de passar para o Vassolé, só porque 2 pontos, né? O primeiro que o advogado do Bolsonaro comemorou muito, né, a ida do segundo turno com o Nunes e o Nunes na frente, né, ainda, né, no primeiro colocado, e o Bolsonaro que disse que vai entrar de cabeça na campanha de Nunes sobre o apoio dele ao segundo turno. Então, eu acho que tem muito a ver com o que o Fernando Horta falou. É o jogo sendo jogado? Sim. E para ele é até confortável, porque, querendo ou não, ele tinha 2 candidatos ali que ele poderia jogar né, a intenção de voto. Então, eu acho que nesse sentido. Agora, daí o que me preocupa é até que ponto, né, todo esse processo pós-golpe contra Dilma tem um resultado efetivo nessa eleição. Sobretudo, por exemplo, essas emendas parlamentares. Até que ponto elas não ajudaram para definir a eleição? Eu acho que ajudaram e ajudam. Esse é aquela análise que a gente tem que fazer no transcorrer agora, né? Porque tem muita coisa que vai acontecer nesse processo ainda, né? Queria trazer aqui, antes também de passar para o Vassoleri, e ouvir um pouco a análise dele sobre esse cenário eleitoral, alguns pontos aqui. Candidatos a vereadores, né? Nós, por exemplo, tivemos um processo eleitoral em São Paulo bastante disputado, candidatos aqui em São Paulo, por exemplo, hoje, fazia muito tempo que eu não via, eu vi boca de urna, tá? Hoje estava liberado. Isso, nós estamos falando de governo do estado, nós estamos falando de governo municipal, né, que estão na mão dessa gente. Eu, há muito tempo, que sou mesária, inclusive hoje eu me despedi, até o segundo turno é a minha última processo eleitoral, já pedi para não ser chamada mais, mas me chamou a atenção, que fazia muito tempo que eu não via boca de urna na porta da escola, e hoje eu vi, na porta. A polícia estava lá dentro ou sumiu, não sei onde estava, mas estava lá. Vou colocar aqui, compartilhar na tela, o quadro, por exemplo, de São Paulo, a partir da nossa página, para quem não está sabendo ainda, nossa página está fazendo a atualização da apuração via TSE, né? Então, os números estão sendo atualizados conforme o próprio o TSE atualiza. Então, quem quiser saber como é que foi a votação no seu município, é só ir lá. Daqui a pouco, André, se puder colocar o link ali no chat, a gente coloca depois aqui na tela, mas é só ir lá também na página da nossa home e buscar em eleições. Apuração aqui, 99,06% das urnas apuradas, Ricardo Nunes, 29,49%, Guilherme Boulos, 29,04% e Pablo Marçal, 28,14%. É disso que a gente estava falando aqui, desse aperto. Mas vamos para os vereadores, indo aqui também, ó. Primeiro colocado, mais votado até agora, Lucas Pavanato, do MBL lá, ele aqui é do PL, mas é ligado ao pessoal do MBL, que a gente sabe muito bem quem é, mais votado. Ana Carolina Oliveira, né, é um nome que veio a partir também da questão da história que ela tem por conta da morte da filha, ela fez uma campanha também muito alinhada a essa questão, e ela promete usar isso também no seu mandato, na sua gestão, mas está aqui 128 mil votos, mais de 128 mil votos, ela é aqui do Podemos, né? O doutor Murilo Lima, do PP, aí vem lá, Sargento Nantes, PP, do PSOL, Amanda Pascoal, 107 mil votos, Rubinho Nunes, o Rubinho Nunes, que todo mundo escutou aqui, acompanhou aqueles ataques que fez, ele já é eleito, ele está sendo reeleito, fez ao padre Júlio Lancelotti. Aí temos aqui querida Luna Zaratini, nossa comentarista, fico feliz, do PT, a mais votada até agora aqui, mais de 100 mil votos, né? Luana Alves, também do PSOL, vem aqui doutora Sandra Tadeu, que já também é uma vereadora de longa data, candidata também já foi deputada estadual, tem aqui do PL, tem aqui mais de 73 mil votos. E pastora Sandra, que também fez uma campanha ampla, fazendo muita ligação com a questão da religião. Então, esses aqui são os mais votados na primeira página aqui. Na sequência tem outros nomes importantes, mas a gente já pode acompanhar por aqui, quem quiser saber nos seus estados também os outros nomes. Mas vale destacar, por exemplo, o candidato a vereador pelo PL, Fabrício Queiroz. Quem lembra desse nome, né, André? Saiu candidato, era o responsável pelo esquema de rachadinha do Bolsonaro lá no gabinete, né, do Flávio Bolsonaro. Ele saiu candidato pela cidade do litoral fluminense, onde ele trabalha atualmente, diz ele, como motorista de aplicativo. Vejam só, né? Ele teve ali, acho que 508 votos. Essa foi o número de votos que ele conseguiu lá. Outro que se candidatou, do núcleo aí, de apoio do Jair Bolsonaro, foi o filho dele, Jair Renan, que o Bolsonaro não queria nem que ele falasse. Ele foi eleito em Camboriú, vereador
mais votado da cidade, o efeito também desse movimento, né? Tem outros nomes que a gente vai trazendo aqui no transcorrer do programa, mas que é importante a gente primeiro entender como é que esse jogo vai funcionando. Alguns saem vitoriosos, outros saem derrotados. Aquele Alexandre, por exemplo, que foi marido da Ana Hickman, que saiu candidato, também teve um percentual bem baixo de votação. Então, algumas coisas a gente fica feliz, outras a gente fala, meu Deus, como surge tudo isso? Vassoler, como é que você vê esse cenário nacional e aí puxando ali daquilo que você traria como destaque aqui para a gente, hein? Bom, boa noite, Fernando Horta, um abraço, Daiane, de novo, Andréia, felicidade de estar aqui com vocês. Olha, tem uma notícia aqui, o Daniel tinha colocado aqui no chat, um seguidor aqui da TV 247, Tabata Amaral declarou apoio ao Guilherme Boulos, tá? Eu acabei de verificar aqui, vi no portal UOL, vi em outros locais. Hoje pela manhã, eu voltei logo cedinho, eu moro aqui no Butantã, voltei aqui cedo, passei o dia lá em Santo André, voltei agora. No Uber, voltando para casa, tinha o recado de que a Tabata tinha feito seu voto numa escola, Mário Schemberg, no bairro da Zona Sul, onde ela cresceu, e ela tinha sido acompanhada, salvo engano, pelo Alckmin, vice-presidente da República, e pelo Márcio França, ambos, salvo engano, do PSB, do partido da Tabata. Ela declarou apoio. Eu tinha conversado com a Daiane, acho que na última quinta-feira, no Brasil Agora, e a gente perguntava, né, será que a Tabata vai cirar? Será que ela vai a Paris? E parece que houve essa declaração de apoio. Isso é importante, eu estou aqui com a página do TSE aberta, ela teve cerca de 600, pouco mais de 601 mil votos aqui, quase 10%, esse apoio formalizado, se ela colocando essa formalização de apoio é algo importante. Aí, quando a gente vai aqui embaixo, ó, deixa eu pegar a lista completa, só para a gente ver aqui a quantidade de votos nulos, quase 418 mil, e votos em branco, 240 mil. Então, pensando estrategicamente, né, a gente tem um descalabro, eu já vou falar já dessa questão do Pablo Marçal, né, o número de votos que ele recebeu, uma coisa tristíssima e muito perigosa, ele abre um campo aí para 2026, mesmo que ele não esteja eventualmente presente, que possa se tornar inelegível, que possa ser criminalizado, culpabilizado pela publicação do falso laudo, já averiguada a sua falsidade pela Polícia Civil. Tem uma situação aqui, me parece que a campanha do Boulos vai ter que se centrar em virada, em restabelecimento de votos aí, de votos nulos e em branco, vai receber um aporte certamente aí por esse apoio da Tabata Amaral, mas qual é a questão, né? Aí tem a Daiane colocando aí o vídeo da campanha do Boulos, ó, muito bonito isso. Aí a gente fica pensando o seguinte, né? O Alex e o Horta falaram da questão do Lula, e isso realmente me consterna, porque houve aqui em São Paulo ontem, na Avenida Paulista, todo mundo viu, né? O pessoal acompanhou. A partir das 9 horas da manhã, a Marta, o vice-candidata a prefeita, já foi prefeita aqui de São Paulo, o Boulos e o Lula estiveram em passeata pela Avenida Paulista, desceram ali desceram a Rua Augusta, aqui, de sentido centro, foram até mais ali ao centro, e o Lula pediu votos. Eu assisti a uma live que ele fez, se eu não me engano, na quinta-feira à noite, ou na quarta-feira à noite com o Boulos, participando no Instagram dele, pedindo votos, e de fato, né, a gente tem uma percepção de que, mesmo com melhoria de índices de emprego, mesmo com melhorias de fatores econômicos, esse corte... Oi, pode, claro. Eu vou te interromper aqui, que o Boulos está fazendo um pronunciamento ao vivo, vou colocar aqui no ar, tá? Escolher pagar aluguel o microfone não tá e botar a comida na mesa, que você não está sozinho. Nesse segundo turno, nós vamos estar juntos pela mudança, para fazer uma cidade mais humana e mais solidária. Eu quero falar também com você que não mora na periferia de São Paulo e pedir para que ponha a mão na consciência. Uma cidade mais justa, mais igual, é uma cidade mais civilizada. É uma cidade mais segura. Combater as desigualdades é bom para todo mundo. O nosso projeto é de fazer uma cidade para todos. Uma cidade que seja mais humana,
mas que também seja mais sustentável. Estou aqui ao lado da ministra Marina Silva, que representa essa pauta no nosso país, uma cidade que combata as mudanças. Opa, pessoal lá, transmissão interrompida, e não foi por nós, mas vamos esperar aqui para ver se retorna. Vou tirar aqui da tela, aguardar aqui o retorno, e vou passar aqui. Aparentemente foi um sinal deles lá, do pessoal da própria campanha do Boulos. Vossa Excelência, desculpa te interromper, programa ao vivo, você sabe como é que é. Continua de onde você estava abordando, por favor. Bom, então, eu estava dizendo da questão de que, mesmo com a melhora de índices econômicos, de fato, essa articulação da extrema-direita, essa articulação nas redes. Hoje, só um parênteses rápido, hoje eu conversei com uma pessoa que é amiga da minha família há muito tempo e é bolsonarista. Foi um diálogo praticamente em galáxias distintas, foi muito difícil a conversa, ou quase impossível. E aí você percebe que estão aparelhados, que tem um tipo de resposta coisificada para determinadas ações. Isso não se desconstruiu, na verdade se fortaleceu, e aí a gente tem esse fenômeno do Pablo Marçal, que é uma radicalização aí do fenômeno do bolsonarismo, atuando com uma dimensão de uma camada mais jovem, aqui tanto no Giro das 11 quanto no Brasil Agora, e lá na Filosofia do Cotidiano, eu vim analisando esse aspecto de um aburguesamento aí dos padrões, uma precarização do trabalho, uma falta de perspectiva de pessoas mais jovens em relação a essa quarta revolução industrial, de aspectos da inteligência artificial, da automação, a pessoas que não veem aí a possibilidade de emprego formal, a precarização, uberização, e essa coligação, né, com o capitalismo cassino, capitalismo de apostas, uma tentativa de virada hedonista e mais rápida nos padrões, o colapso de ética do trabalho. O Pablo Marçal congrega tudo isso e traz essa lógica do pugilato, de lacração, de violência clamorosa, de incorporação de criminalidade e jogo de pugilato, aí, de forma ainda mais radical. A gente sabe que o Bolsonaro fazia, a gente sabe que o Bolsonaro tentou associar em 2018, né? Aliás, em 2022, o PT, o PCC, ele tentou fazer essa associação inúmeras vezes. A gente sabe tudo com que seus seguidores transigiram para tentar dar golpe de Estado, apologia à tortura, misoginia, racismo. O Pablo Marçal, ele vai além e ele exaure completamente a possibilidade de debate, muda a sua tática em função, muda contingencialmente, em função de se está conseguindo ter aumento ou não de margem de eleitorado, mas assim, é vertiginoso o crescimento dele, e a gente tem, só vou pegar aqui rapidamente, o Pablo Marçal, ele ficou, se eu não me engano, 55 mil votos abaixo do Boulos, e o Boulos ficou aqui, deixa eu ver, 27 mil votos abaixo, é uma diferença realmente muito pequena. E o fato de que ele dizia que ia ganhar em primeiro turno, de que as pesquisas, data-povo, essas falácias, essas precariedades que ele colocava, só corroboram aí essa dimensão de fake news e tal. Mas a gente tem uma dimensão de que essa denegação, a Andréa falou, né, de um processo de solapamento do espaço público, da dimensão de debate político, um golpe continuado. Então, esse processo midiático de solapamento da política, do debate político, de perda da gramática da esquerda, o endireitamento, uma direitização da sociedade brasileira, esse rescaldo traz aqui em São Paulo uma somatória, que a gente pode colocar aqui do bolsonarismo, de mais de quase 60%, né? Então, quais vão ser as estratégias? O que eu posso ver aqui? O que a gente pode ver nessa margem eleitoral? De repente, uma estratégia para tentar, o Boulos sinalizando nesse pronunciamento, um diálogo com pessoas mais da classe média, ele teve bom voto na região central, ali em certas camadas da região central. Eu gostaria até, quando fosse possível, se o TSE soltasse ali por bairros, porque isso acontece em determinado momento, a gente tem um escalonamento por bairros aqui em São Paulo. Já saiu, Daiane? Não, sim, geralmente tem isso depois até os próprios canais geralmente fazem, a gente certamente vai tentar fazer por aqui. E aí a gente vai poder ter um escalonamento para ver como a campanha vai atuar, com o apoio
com o apoio formalizado da Tabata, a gente vai ter aí um coeficiente de votos dela. Vocês vão se lembrar, é esdrúxulo isso, a gente sabe que o Datena pertence também a essa extrema-direita, mas ele até tinha diálogo, foi pensado se ele pudesse eventualmente ser o vice do Boulos, ainda bem que isso não aconteceu, mas de qualquer maneira a gente poderia pensar no diálogo. Ele já disse que não vai apoiar ninguém no segundo turno, pelo menos ouvi uma declaração dele hoje depois da sua votação, mas atuar em relação a votos em branco e nulos, e vai ter que tentar converter uma parte do eleitorado marçaliano aí, que é uma coisa tétrica, mas associar, porque se o Marçal já disse, ele falou, né, eu estou aqui para evitar, a minha missão, além de ser prefeito, é evitar que o Guilherme Boulos seja prefeito. O Bolsonaro já disse que vai apoiar aquele que for, agora a gente sabe que é o Nunes, contra o Boulos. E aí a gente percebe a dificuldade de transferência de votos do Lula realmente para o Boulos, a despeito de o Lula ter ganhado as eleições em primeiro e segundo turnos. Se a gente projetar um cenário, viu, Alex colocando, eu tenho um pensamento algo distinto, mas de qualquer maneira, se a gente puder espelhar e projetar um cenário de 2024 para 2026, é uma dificuldade de percepção dos índices econômicos em transformação de voto em percepção de realidade, né? Vassoler, André, a gente está com dois aqui, né, convidados também para trazer, podem embarcar, eu agradecendo e pedir desculpas aí por segurar um pouco vocês aí na sala, então, né, André? Marcelo Shoa, seja bem-vindo, boa noite, como vai? E vou trazer também já de uma vez o André Jacobina, mas passo primeiro para o Marcelo, seja bem-vindo. Bom, boa noite, André, boa noite, Horta, boa noite, Daiane, boa noite, Vassoler. Bom, André, a nossa audiência do 247, já estou a caráter aqui no Ceará, será pegado o segundo turno em Fortaleza e na cidade aqui ao lado, importante, chamada Caucaia. Nós vamos ter que conseguir a proeza de nos dividirmos para fazer campanha aqui, fazer campanha lá e ganhar nas duas cidades. Não há outra alternativa para a gente senão vencer. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É isso. André Jacobina, muito boa noite, obrigada por estar aqui com a gente. Como é que você é de Salvador, né? Você está na Bahia. Como é que foi o cenário da Bahia num completo e também de Salvador, já elegendo o prefeito em primeiro turno, né? Primeiro, boa noite, Daiane, Fernando, Marcelo, meu amigo Vassoler também, André Truz. Olha só, eu acredito que Salvador tem uma pista muito importante para a esquerda compreender um erro que foi cometido em Salvador, que aparece não na vitória do Bruno Reis, mas no segundo lugar. Praticamente empatados, o Geraldo Júnior, do MDB, apoiado pelo Lula, e o Kleber Rosa, do PSOL. Por que o segundo lugar, para mim, é tão revelador? Porque o acerto que foi em São Paulo, a escolha do Guilherme Boulos, uma pessoa ligada ao movimento social, com a trajetória de vida absolutamente vinculada à esquerda, faz com que Boulos tenha legitimidade no debate e na campanha para angariar os votos da esquerda. Na Bahia, em Salvador, apoiar o Geraldo Júnior, uma pessoa que não tem essa legitimidade, fez com que a esquerda, uma parte dela, votasse em Kleber Rosa, pessoas como eu, por exemplo, eu votei em Kleber Rosa, mas fez com que uma parte da esquerda se desengajasse do debate público, porque não tinha um candidato com viabilidade eleitoral, embora eu goste muito do Kleber Rosa, para disputar a eleição da Prefeitura de Salvador. E eu vejo aí uma pista de que a esquerda precisa melhorar a sua comunicação, e melhorar a comunicação não é para converter aqueles dados econômicos em votos, não é só a comunicação do governo, não é só a comunicação do Paulo Pimenta, não é o Ministério das Comunicações apenas. É melhorar a comunicação com atitudes, com diálogo. A atitude de escolher o Geraldo Júnior é uma forma de comunicação. Você comunica, a meu ver, que não dá muita importância para a disputa da Prefeitura de Salvador. A Prefeitura não importa muito. Não faz muita diferença a gente ter um candidato que seja um representante do nosso ideário. Aí não disputa as ideias. Você não disputa o projeto. O Bruno Reis está envolvido num escândalo de vender parte de uma reserva ambiental para o empresariado. Isso daí era para destruir o Bruno Reis. Mas a mídia corporativa
não vai fazer esse trabalho. Quem vai fazer esse trabalho é a mídia independente. E aí fica uma pergunta. A esquerda institucional tem exceções positivas. Vou até citar Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farias, o Boulos entendeu isso. Mas a esquerda institucional, ou seja, a maioria dos candidatos de esquerda, entenderam a importância da mídia independente e progressista e estão ajudando essa mídia e atuando de forma colaborativa com essa mídia, ou tem uma certa atuação meio desconfiada, com certo medo de que pessoas dessa mídia vão pegar os votos e pegar o lugar deles? Eu deixo essa pergunta no ar, porque a sensação que eu tenho é que a esquerda institucional não entendeu ainda a importância desse espaço para a persuasão e para o diálogo contínuo do eleitorado. A direita entendeu isso lá em 2018. O Bolsonaro estava compartilhando canais da extrema-direita nas redes sociais dele em 2018. Né? Em 2018 isso já estava acontecendo. A esquerda institucional, ao meu ver, ainda não entendeu isso. É uma leitura que eu faço. Então, a comunicação precisa melhorar, mas essa comunicação se dá em uma série de atitudes. Não é só o Ministério das Comunicações. Enfim, mas a previsão que eu tenho para as pessoas agora é nada de derrotismo, é de luta. É de luta. Você leva uma pancada, como a gente levou em 2018, e a gente ganha em 2022. E a previsão que eu dou para as pessoas é, para construir as vitórias, precisa de luta. Só o primeiro comentário. Daiane, desculpe me exceder, mas esse negócio mexe com a emoção também. Mexe. A gente vai ter que ter um pouco aqui de cuidado nesse andar das análises para a gente não alongar, para poder todo mundo falar, porque tem muita gente aqui para falar, e vocês têm conteúdo, né? Então, os nossos internautas querem, né? Um quer ouvir um, outro quer ouvir outro, aí fica aquela situação que a gente fica dividido aqui, como é que aproveita cada um bem, e já agradecendo aqui a participação de vocês nesse horário, dispensar aqui o domingo para estar aqui com a gente, nos ajudando bastante. Queria trazer aqui, André, não sei se você tem algum destaque, a deputada e presidente do PT vai fazer uma transmissão aqui, a gente está aguardando ver se o link chega aqui a tempo, para fazer uma avaliação deste processo eleitoral. Vai estar aqui a Gleisi fazendo esse balanço já, então é importante a gente ouvir como é que o PT analisa esse cenário. Por outro lado, tinha aqui, eu trouxe os números de São Paulo, né, das eleições para vereador, queria trazer até para comentário do próprio Horta, sobre os números aqui do Rio de Janeiro, né? Vou colocar aqui na tela, compartilhar aqui na tela a nossa página no site 247, está aqui, vereadores, mais votado, Carlos Bolsonaro, 130 mil votos, mais de 130 mil votos. Segundo mais votado, do PSD, Marcos Ribeiro. Terceiro aqui, quase 50 mil votos, a Tainá de Paula, vereador que foi até alvo de vários ataques essa semana, né? O Carlos Caiado, do PSD também, aqui o quarto mais votado. Aí segue aqui, Rafael Aloysio de Freitas também, PSD, Marcelo Diniz também, PSD, e aí vem PSD forte, Rosa Fernandes, do PSD, Liniel Borel, do PP, Felipe Michel, também do PP, e Joyce Trindade, PSD. Então, os destaques, claro, a eleição do Eduardo Paes, que é do PSD, acabou também alavancando um bom número aí de vereadores, o que também o deixa mais confortável, mas também tem essas expressões, né? O Carlos Bolsonaro aqui, com uma quantidade de votos que é mais que o dobro aqui do que o segundo mais votado, né? Então, mostra também muito, né, André, desse cenário ainda forte do bolsonarismo, né? Inclusive a vitória também do Jair Renan. Jair Renan venceu como vereador em Florianópolis. Então, só vou pegar aqui direitinho, vou colocar aqui para vocês como é que ficou a situação. Mas, Dai, eu queria trazer um outro ponto, levando em consideração a tudo isso, que tem um reflexo do bolsonarismo. Você vê a mídia tradicional já trabalhar com uma ideia de que, olha, o resultado da eleição reflete a não polarização. Olha que perigo, porque é exatamente o contrário. E aí a justificativa é o quê? A justificativa é que quem ganhou, né, os partidos que estão ganhando nesse momento, foi o PSD, o MDB e o PP. Né? Então, colocaram ali aqueles três partidos como os partidos que estão mais ganhando esse processo eleitoral, e isso demonstra uma aversão à polarização de 2022 e 2018. Eu acho essa leitura muito errada, mas cheia de ideologia, não é?
eu queria trazer um pouco isso, porque o que a gente tem é o avanço, eu acho que de todo o processo golpista e toda a tentativa a partir de... Por isso que eu repito muito essa questão do golpe contra Dilma, porque ela vai refletir todo um processo eleitoral de 2016 para cá. E o que a gente tem é eleição, por exemplo, aqui em São Paulo, um vereador que ganhou muito, que é o Lucas Pavanato, que é um menino de 26 anos, de extrema-direita, que disse que o problema das creches eram das mães, das mulheres, era uma questão comportamental. Então, a gente está lidando com uma questão ideológica muito forte e um resultado que coaduna com isso tudo, e coaduna com mais, com a emenda parlamentar, com aquele orçamento secreto. Eu acho que é o resultado de tudo isso. E isso é assustador, né? Andréa, o Nunes está falando agora, eu vou colocar aqui a fala dele, está direto do Instagram, então eu vou fazer a transmissão aqui, porque eu quero ouvi-lo, como é que ele vai agir agora diante desses votos do Marçal, né? Acho que é interessante a gente acompanhar também como é que se movimenta a campanha nesse cenário. Nos ajudaram muito antes das eleições. Tarcísio tem sido um grande irmão, tem nos ajudado muito nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo com a Prefeitura, todas as parcerias juntas da Prefeitura e do Estado nos possibilitou avançar muito. E isso fez com que a nossa variação de governo fosse maior. Tem esse início lá atrás, de todos os dias a gente conversar, da equipe do governo do Estado ser a mesma equipe da Prefeitura e da Prefeitura ser do Estado. Essa harmonia, essa união de trabalho entre o Estado e a Prefeitura foi de fundamental importância para a gente desenvolver tantos e tantos projetos. Queria aqui agradecer a minha equipe, usando o nome do Edson Aparecido, representando o governo. E agradecer, em nome do Guilherme, do Luiz e do Kassab, todos os governos do Estado. O Tarcísio já fez esse trabalho fundamental da Prefeitura e o Governo do Estado, também durante a campanha. Não mediu esforços. Uma pessoa corajosa, determinada, leal, amiga, que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu tenho certeza que parceira do governador Tarcísio. Obrigado, Tarcísio. O Tarcísio é lembrado toda hora, né? Quero agradecer aqui o meu vice, Coronel Melo Araújo. Está aqui a indicação do presidente Bolsonaro. Eu agradeci a ele, Melo. Você estava junto pela sua indicação. Uma pessoa que a vida inteira se dedicou à sociedade, mais de 30 anos na Polícia Militar, na SEDESP e na campanha. Eu tenho certeza que eu vi isso com um grande amigo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Bom, né? Quero agradecer aqui uma pessoa que está aqui fisicamente. Cadê o Tomás? Está aqui. Mas eu sei que está junto com a gente, sempre tem que ter para ajudar. Uma forma. Muito obrigado por tudo. Nós já choramos tanto juntos, né? Obrigado por tudo. Te agradeço. Bruno, obrigado por tudo. Nós estamos aqui honrando o seu legado. Tem uma mensagem muito importante ao povo de São Paulo. Uma mensagem que fala do nosso futuro. Uma mensagem onde está colocado em jogo situações muito antagônicas. Situação onde a gente precisa refletir e cada um de nós vai levar isso para a população. A diferença entre a ordem e a desordem. A diferença entre a experiência e a inexperiência. A diferença entre a boa gestão e a interrogação. A diferença entre o diálogo, a ponderação, o equilíbrio e o radicalismo. Nós demonstramos que o diálogo que possibilitou que nós tivéssemos esses avanços todos pela cidade.
Cada canto da cidade, nós temos um trabalho de obra, de infraestrutura, de trabalho social. Eu percorri cada canto dessa cidade, mas eu quero passar um dado para vocês, oficial, muito importante. No período da minha gestão, eu fiz 5.000 agendas oficiais, fora as agendas não oficiais. Mais de 2.000 agendas andando em cada canto dessa cidade, em cada subprefeitura, em cada distrito, em cada bairro, conversando, escutando, aprendendo, o que nos possibilitou essa boa avaliação do governo e algo que eu tenho muito orgulho de ser chamado em todos os cantos da cidade de prefeito do povo. Faço aqui também um agradecimento especial a todos os partidos que comporam com a gente essa chapa, aos nossos candidatos a vereador, já cumprimentando e parabenizando aqueles que foram eleitos, porque nós estaremos juntos nos próximos 4 anos, votando todos os projetos que a gente conseguiu votar, e eu queria fazer um cumprimento aos atuais vereadores. Em nome do presidente Milton Leite, que está aqui, porque possibilitou que eu aprovasse os projetos e assim a cidade fosse levada ao nível que se elevou. Alto nível de investimento, baixo nível de endividamento, como demonstra a FIT, Agência Internacional de... Bom, vou tirar aqui. Deixa eu fechar o som aqui também. Porque ele está, claro, ele não está fazendo pronunciamento para a imprensa, ele está fazendo pronunciamento para o partido e tem essas nuances. Ao decorrer desse processo aí, ele vai trazer outros detalhes. Como eu disse, aqui a gente faz jornalismo, né? Então a gente tem que trazer aqui as nuances, até para que depois a gente faça essas análises. Nós vamos fazer esse papel aqui, a disputa, claro, o campo progressista é o campo que nos interessa, é o campo que nos move, mas a análise jornalística parte do princípio de ouvir. Há alguns momentos, eu acho ainda que ele vai fazer sinalizações, e o que me chama a atenção, principalmente de querer ouvir o Nunes, é para saber como ele vai querer atrair o Pablo Marçal. A gente sabe que esse povo se une nesses momentos, mas como isso vai ser feito, diante de tudo aquilo que ele falou, inclusive durante o dia de hoje e de ontem, por conta da falsificação dos documentos, do disparo, ele vai fazer essa sinalização ao Marçal ou a quem votou nele? Isso me chama a atenção, porque eu quero ver como ele se posiciona diante disso. Isso por um lado. Ele fez muita referência ao Tarcísio, e de fato o Tarcísio é quem bancou essa campanha e peitou, inclusive, o próprio Jair Bolsonaro. Como é que isso vai ficar? Nesse segundo turno, o Bolsonaro vai querer participar mais ou vai ficar mais de fora? Porque isso, como disse aqui o Vassoler, também tem muito a dizer sobre 2026. Então, todo esse cenário aqui de São Paulo tem isso. A nossa tarefa aqui é fazer esse papel de trazer, ainda que seja difícil ouvir certos personagens, é fazer isso com cuidado, com o respeito e com o elemento jornalístico sempre no olhar. Eu queria botar aqui... Diga. Eu queria fazer uma correção, porque eu falei, acho que eu cheguei a falar já em Renan Florianópolis, mas é Camboriú, tá? Camboriú, com 3.033 votos, tá? Então é isso. Horta, o Vassoler falou bastante sobre essa questão do caminho de 2026, o André e o Shoa trouxeram aqui o elemento do Nordeste com essas batalhas de segundo turno. Você já fez ali um certo caminho, mostrando que não será uma tarefa fácil esse processo do segundo turno nessas eleições. A imprensa, a gente sabe que vai jogar dizendo que o governo saiu derrotado. André trouxe isso aqui, o discurso já é um pouco esse. E você também falou aqui do papel que o partido, né, a coisa do Lula, se diferenciando como se fosse distante do partido, e isso também teve esse impacto. Que lição a gente pode tirar desse processo? E é possível fazer um caminho diferente para esse segundo turno nessas capitais? É sim, Daiane. É muito importante que quem passou para o segundo turno entenda, quem passou da esquerda para o segundo turno entenda que passou apesar da nossa postura de estarmos, vamos dizer assim, com o freio de mão puxado, né? Nós precisamos agora, no segundo turno, compor discursos de futuro.
a Maria do Rosário, o Boulos, tem que voltar a ser aquilo que eles eram lá atrás. Quer dizer, capazes de apontar uma direção no futuro, capazes de estabelecer um discurso que traga necessariamente os votos que não se decidiram ou que estão em outros lugares para dentro desse pool de votos que a gente precisa. Em Porto Alegre, por exemplo, são 31% de abstenção. Então, você teve 31% da população que não foi votar. E a pergunta é, por que não foi? Né? Estariam todos eles esperando um candidato disruptivo, como teve em São Paulo, o Marçal, ou estariam pensando em alguma outra coisa? Mas o mais importante aqui é que o PT precisa se recompor. O PT precisa entender, efetivamente, que é a hora de fazer disputa, que é a hora de fazer a luta pela política como a gente conhece há muito tempo, e que o PT sempre foi muito bom em fazer. Não é o momento agora de ficar adorando a pílula ou afagando os gansos, que nem diz o outro, né? Aquela coisa assim, querido, vamos... Não. A hora agora é de ir para cima, especialmente porque eu acho que em todas as prefeituras que nós estamos no segundo turno, nós estamos atrás, e bem atrás. Portanto, se nós mantivermos aqui uma política do, olha, até agora deu certo, vamos continuar, não vai dar. Ou a gente muda a coisa, ou a situação está complicada. Aliás, eu citei isso antes na minha abertura, né? Nós temos que começar a pensar nesses cardeais que o partido está criando, né? O partido, eu acho que o PT está com uma política de cardeais, nós temos grandes chefes políticos que estão sem voto. Porque você tem cardeais aí em diversos lugares do governo, apitando muito, mas os votos que foram para os seus candidatos não chegaram. Alguma coisa aconteceu aí no meio. E se o presidente Lula não fizer uma chegada muito forte agora no segundo turno em todos os que ainda têm condições, o Bolsonaro vai fazer. E já declarou que vai fazer, e pode ter certeza, Daiane, o Nunes já sinalizou ali para o Kassab, já sinalizou para o Marçal, dizendo que o Marçal precisa ter um pouco mais de civilidade, de calma, basta que o Marçal diga que me excedi, realmente, você tem razão, e estamos todos em casa felizes, comendo como primos, não tem problema nenhum nisso. Né? E acho que a Tabata Amaral, fazendo esse anúncio agora, nesse momento, não foi o melhor estado, não foi o melhor momento dela fazer o anúncio para o Boulos, viu? Acho que ela está com a passagem para Paris, me parece. E teremos que pensar sobre isso. Por quê? Porque eu não sei qual é a taxa de reversão que ela consegue fazer para o Boulos dos votos dela. Eu acho que ela vai entregar mais votos para o Nunes do que necessariamente para o Boulos. E eu preferia que ela tivesse feito esse anúncio mais do meio do segundo turno, quando a coisa tivesse realmente complicada e ali a luta se desenvolvendo, para a gente ter uma noção um pouco melhor. Eu acho que nesse momento é mais ou menos que nem aquele apoio crítico. Vou fazer de uma vez e aí, né, vou descansar minha cabeça. Eu tenho muito medo de como as coisas vão andar a partir de agora, que a gente não imagine que a votação foi uma vitória para o governo. Acho que não foi. Não quero fazer coro aqui com a grande mídia, mas nós temos que ver os dados, nós temos que entender o que está acontecendo. É preciso fazer correção de rumos dentro do governo, fora do governo, na política e estratégia do PT, na comunicação do PT, ou 2026 vai ser um desespero para todo mundo, né, Marcelo? O Marcelo sabe como é que foi 2022, eu vi o quanto ele se esbaforiu lá atrás, e 2026, depois de 4 anos na briga, eu acho, Marcelo, que vai ser pior, viu? Com certeza. Marcelo, eu vou até te passar com um outro ponto. Eu queria que você me trouxesse um pouquinho essa análise do Nordeste. Na sexta-feira teve uma pessoa aqui no chat que colocou assim, olha, a gente tem que ficar bem de olho no Nordeste porque tem partidos que a gente não esperava, como Republicanos, PP, PL. Traz um pouquinho essa composição agora nos municípios, é contigo. Olha só, André, o Fernando coloca uma questão importante. Foi difícil eleger o Lula e pode ser um grande desafio daqui a 2 anos reelegê-lo, eleger o sucessor, se ele por acaso não for candidato, embora eu acho que será. É claro que a gente lutava contra uma máquina, houve assédio de todo tipo no trabalho, assédio religioso, assédio policial, foi muito difícil. Mas no Nordeste a gente conseguiu dar uma vantagem boa, a ponto de em certos outros estados, dividindo, já haver suficientemente voto para vencer as eleições. Mas o que aconteceu hoje para a gente parar para pensar mesmo. Porque, veja só,
Nós perdemos em São Luís, nós perdemos em Teresina, nós fomos para o segundo turno aqui em Fortaleza em segundo lugar, né? O estado em que nós temos o governador, o senador, que é ministro da Educação e o presidente da República, para um cara de 26 anos, né, que não tem absolutamente nada relevante a mostrar, exceto haver chamado a multidão para o dia 8 de janeiro, né? Nós fomos para o segundo turno com a Natália Bonavides, mas não significa dizer que será fácil ali, porque a margem é muito grande. Em Recife, o João Campos é o João Campos, é um cara progressista, mas, enfim, é o João Campos. Alagoas, Queiroga perdeu, mas quem venceu na Paraíba, também não sei. Na Bahia foi muito ruim. Eu acho que ainda não fechou Camaçari, né, André? Que é uma expectativa da gente vencer Camaçari, Feira de Santana, porque assim tem cidades chaves, né, que a gente precisa vencer e que a gente ganhando a gente meio que iguala. Mas, por exemplo, aqui no Ceará nós perdemos em Juazeiro, nós perdemos em Sobral, né, que era a cidade do Gomes, a vida toda dos Gomes. Foi perdida agora em Sobral, uma coligação com o PT de 200 anos. Nós perdemos em Quixadá, nós perdemos em Iguatu. Então, assim, estamos disputando uma cidade importante, que é Calcaia, mas é por isso que eu disse, a gente não tem outra alternativa, a gente tem que ganhar em Fortaleza e tem que ganhar em Calcaia, que é para fazer o serviço aqui no estado do Ceará, que vai ser relevante para daqui a 2 anos. Agora, por que a gente não conseguiu esse resultado agora? Isso aí tem um monte de coisa, inclusive má gestão. A gente tem que também entender que talvez a gente não esteja nem falando a linguagem que as pessoas querem escutar e nem talvez administrando da maneira que o povo quer, porque nós também não estamos com o partido em crise como estávamos naquela época, 2015, 2016, no pós-Dilma. A gente já tem o presidente da República, então a gente já era para estar dando um resultado diferente. Eu acho que o Boulos foi para o segundo turno, muito massa, cara, mas ele foi no limite do limite, de quase nem ir para o segundo turno. E não vai ser fácil. Eu estava vendo os números no ABC Paulista. Eu estava vendo os resultados em várias cidades importantes de São Paulo, e como nós perdemos. E boa parte deles nós perdemos para o PL. Este PL, que não era um partido, era uma sigla, ele hoje é um partido político relevante, que a depender de como eles fizeram as câmaras de vereadores, eles vão dar muito trabalho. Aqui em Fortaleza, o primeiro colocado é do PL, o segundo é do PSOL, com a votação muito grande, depois é do PL. Então, o PT começa a entrar lá pelo quinto, mas já com a votação moderada. É claro que o PT vai fazer uma bancada, mas o PL vai levar muito vereador. E isso é muito ruim, cara. Então, assim, a gente tem que entender que o segundo turno já começou, ir para a rua. Aqui a gente tem uma vantagem, que saiu uma pesquisa, que 50% da população de Fortaleza se considera petista, e só 20% bolsonarista. Então nós vamos buscar esse percentual de petista aqui para eleger o Lula, mas é o que eu estou dizendo, assim, não vamos também entrar, o Horta tem razão, não vamos fazer o jogo da grande mídia, porque o jogo da grande mídia, se a gente tivesse eleito todos os prefeitos, a gente teria perdido do mesmo jeito. Então, assim, mas também não vamos fazer de conta que vencemos aquilo que não concretizamos ainda, né? Estamos no processo. Começou o segundo turno, é uma outra campanha, é hora de buscar apoio, é hora de ampliar mesmo agora o discurso para aglutinar mais apoios. É o preço que você paga por não ganhar no primeiro turno, são composições que necessariamente precisam ser feitas no segundo.
E é isso, Daiane. Senão vai ser muito difícil, André. Muito. É 2 anos. Eu não quero passar pelo mesmo sofrimento que nós passamos, não. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar ali com... Ora, Bolsonaro, meu amigo, o cara tinha 500 mil mortes da pandemia nas costas. E mesmo assim, foi difícil. Então, eles estão vivos, eles não estão apagados, não estão mortos, não, estão vivos, estão organizados, estão concatenados com a direita mundial, e o Brasil está na mira dos caras, né? A gente precisa do Lula no segundo turno, que ele precisa aparecer e entrar na campanha, sem dúvida. E aí a história de Porto Alegre tem razão. A Rosário tem que modelar aí o discurso. Quer dizer, nós estamos partindo, nós temos que recuperar essa vantagem, né? E vencer, porque no final das contas o que interessa é entrar na prefeitura. É isso. André? Com certeza. Eu só queria trazer aqui, olha, mais uma atualização, que a gente está fechando aqui. Na verdade, São Paulo estava com quase, já fechou 100%, então realmente segundo turno, está tudo certo. Então, 100% das urnas fechadas. Mas eu trago essa preocupação, principalmente porque a tendência agora é dizer que, a partir desse resultado das eleições, é que caiu a polarização. Alguns partidos conseguiram, a princípio, se tornar partidos que vão chegar a compor a sociedade brasileira, os ideais da sociedade brasileira, porque é isso que tem sido colocado pela mídia tradicional. Então, agora, não existe mais PT e PL, mas existe PSD, então a grande vitória que eles estão dando, inclusive, para o Kassab, nesse processo. Né, nesse engraçado, eles estão fazendo isso, né? Eu já escutei eles dizendo que o maior vencedor dessas eleições foi o Kassab. Olha, mas isso é uma tolice, André. Isso é uma tolice grande. Não? O que acontece é o seguinte: você tem o lado progressista e o lado da direita, e acabou-se. Não vejo diferença do PL para o PSD, não sei. Enfim. Até porque todos se apoiaram, né? E o que é pior é tirar qualquer relação desses partidos com a extrema-direita. Eles estão agora defendendo que são partidos de direita. Então, é muita coisa para 2026. Inclusive, essa passada de pano, que para mim é uma passada de pano tremenda, né, Otto? Eu vi que você está concordando, porque é, no mínimo, absurdo esse tipo de análise, né? Ô, André, vou passar aqui para o Vassoler. A gente já está até aqui caminhando um pouco para os nossos finalmente aqui também. Queria ouvir do Vassoler, diante desse cenário todo, que a gente analisou bastante São Paulo, você trouxe bastante linhas gerais de São Paulo. A gente tem um quadro também de vereança, que o Shoa citou ali, a questão do PSD, perdão, mas quando a gente vai olhar os números, é esse centrão, União Brasil e PSD, que estão ali abocanhando bastante, além do próprio PL. Então, essas câmaras vão também construir um perfil mantendo aquilo que a gente já tinha nos municípios, né? Um perfil muito alinhado a essa extrema-direita, reforçando, acho que tem algum microfone aberto aí, reforçando um pouco desse cenário de tensões, né, que as câmaras têm se demonstrado, têm se colocado, pautas estranhas, né, pautas alheias àquilo que supostamente a gente acha, né, que a população não quer, porque a população está votando nessa gente, e aí é que fica essa contradição. Como é que a gente pode olhar do ponto de vista político, filosófico, né, essas contradições, porque candidatos tão alinhados a esses perfis, né, de extrema-direita, que destroem os direitos, que não constroem, mas são justamente eles o maior número. É aquilo que a Andréa apontou do orçamento secreto, são essas emendas parlamentares que movimentaram tudo isso. A gente viu as operações na sexta-feira da Polícia Federal apreendendo uma grande quantidade de dinheiro, isso que a polícia pegou, imagino que a gente não acompanhou, né? Olha, eu assisti há uma semana o programa Trilhas da Democracia, aqui na TV 247, com Juliano Medeiros, e eu gostei muito da análise que o presidente do PSOL fez, escalonando aí alguns setores do eleitorado para tentar pensar tendências de voto. E ele mostrou, isso é uma coisa muito tradicional, imagino que em vários municípios aqui do Brasil, e certamente aqui em São Paulo isso acontece, o Boulos usava uma colocação de que a cidade estava largada. E o que aconteceu nos últimos 3 meses? Inclusive aqui no Butantã, em vários locais, em várias ruas. Essas obras emergenciais,
zeram a fila de creche, e o Juliano chamava atenção, por exemplo, para essa dimensão de que o eleitorado de até 2 salários mínimos, ou seja, um eleitorado bem mais pobre mesmo, tem uma dimensão mais pragmática, imediata, de algo clientelista, algo assistencialista de forma mais imediata, e que isso mostrava que o Nunes tinha um coeficiente de votação nesse público com uma maneira mais pragmática. Quando ele foi analisar o recorte de 2 a 5 salários mínimos, envolvendo, por exemplo, motoristas de aplicativo, entregadores, esse pessoal, eu ouvi isso, inclusive, recentemente, indo para o aeroporto, de um rapaz que tinha passado por situações terríveis na vida, saído da Cracolândia, inclusive, aí se tornou motorista de aplicativo, e ele falava algo muito próximo do discurso, por exemplo, do MBL, que, de certa maneira, é reproduzido, até com mais radicalidade, pelo Pablo Marçal. O Estado não tem que me entravar. Não, o Estado é burocrático, eu não quero saber aqui de intervenção na empresa ali, por exemplo, na Uber. E eu falava para ele, mas você não quer uma regulamentação? Não, mas aí nós vamos ser sobretaxados, vai ter um problema. E ele tinha feito uma cirurgia, por exemplo, de apendicite, ficara 2 semanas afastado, não tinha tido nenhum tipo de remuneração. E ele não via a dimensão de que a empresa precisaria arcar com isso, de direitos. Então, o Juliano foi escalonando isso, foi percebendo, primeiro, uma dimensão desesperada e pragmática e uma utilização assistencialista da máquina pública, muito se fala aí da utilização da máquina, inclusive o Pablo Marçal, o Bolsonaro, mesmo com a máquina na mão, perdeu a eleição em 2022. Isso é uma das coisas que ele quer dizer, além da questão do orçamento secreto que vocês apontaram aqui. Uma outra dimensão é esse pessoal ali que absorve essa dimensão não de trabalhador, mas de colaborador, de empreendedor, esse motorista, por exemplo, quando eu falei, olha, mas nós somos trabalhadores, não é interessante você pensar numa regulação de uma taxa máxima que a empresa pode ganhar para você ter estabilidade nos seus ganhos? Ele me dizia que, a depender da corrida, a taxa aumentava ou diminuía. Ele falava, não, eu sou trabalhador, mas olha, veja bem, eu estou frequentando certos locais que os trabalhadores regulares antes não frequentavam. Então ele se via subjetivamente numa apreensão dessa lógica de aburguesamento, ele se descolava de uma noção de trabalhador e ia para a dimensão de empreendedorismo. Então, essa permeabilidade, além, eventualmente, de um esgarçamento sobre o qual vocês falaram, de criminalização da política, de soluções coletivas preteridas em função de respostas individuais, tudo isso abre esse espaço para a dimensão do Pablo Marçal. Eu queria chamar a atenção para uma questão que me parece importante, porque o Pablo Marçal, ao longo da campanha, ele sinalizou que, além de querer ser prefeito, de ganhar, que tinha uma missão para complementar os seus ganhos privados, os ganhos financeiros, para ensinar as pessoas a prosperarem, aprendendo um vocabulário. Isso foi apontado, inclusive, pela Vera Magalhães, no Roda Viva, da entrevista que o Marçal concedeu ao Roda Viva, dizendo, mas espera aí, você está trazendo vocabulário teológico para a sua argumentação política, coisa que a Michele Bolsonaro, em fevereiro, fez também aqui em São Paulo, transformando a sua fala num culto político da Avenida Paulista. O Marçal, ele mostrou, além de querer ganhar, eu também estou aqui para impedir que o Boulos seja eleito. Eu estou falando isso porque o Tarcísio, abri uma notícia, que está uma aba aqui agora, o Tarcísio já falou, essa ligação do Marçal com o Nunes é uma coisa para amanhã, a gente vai comemorar o resultado de hoje, mas eventualmente a gente já pode conversar. Então o Tarcísio pode azeitar essa dimensão. Eles juntos têm quase 58% dos votos, são 2 faces do bolsonarismo, como o Boulos colocou. O Marçal, em vários momentos do primeiro turno aqui, ele chegou a pedir aquele perdão hipócrita para Tabata Amaral do que havia feito, fizeram acenos para ela, chegou a dizer que ela poderia ser, inclusive, secretária de educação de um eventual governo dele, uma coisa impressionante, o que ele falou sobre o pai dela. Então parece que aí há uma situação em que o Nunes pode sim absorver, o Boulos vai ter uma ligação de criticar veementemente o Marçal e associar isso ao Nunes, já criticando o Nunes nessa medida de associação com crime organizado, supostas associações. E aí a gente tem uma questão de que eu mandei agora há pouco para a Daiane para o WhatsApp uma postagem do próprio Instagram do Boulos já falando sobre o apoio que a campanha dele recebe da Tabata. E eu quero chamar a atenção para algo que o Juliano Medeiros falou no domingo passado. Não recebi ainda, tá? Por isso que eu não... Eu te mandei?
Tá, para mim aparece aqui como aguardando, mas segue. Ah, é? Tá bom. Não, se vocês entrarem lá no WhatsApp, no Instagram do Boulos, ele já colocou uma notícia do G1 de que a Tabata Amaral o apoia. O Juliano Medeiros chamou atenção para o fato de que, na última eleição, quando o Boulos foi para o segundo turno contra o Bruno Covas, né, que tristemente aí faleceu, a Tabata o apoiou gratuitamente, sem que o pessoal pedisse esse apoio. E hoje ela foi votar, eu quero chamar a atenção de novo, secundada aí pelo Geraldo Alckmin e pelo Márcio França, que são do PSB. Então, assim, o Boulos colocando isso, o Horta faz essa dimensão de que ele não sabe, a gente não consegue realmente mensurar, mas é interessante dizer que no último debate, no penúltimo debate, quando a Tabata, em face de alguns artistas se pronunciando por voto útil no primeiro turno, o Boulos chamou atenção, sendo pressionado pela Tabata. Você está mudando, as pessoas não sabem se você é de esquerda ou de centro, qual a sua posição. O Boulos chamou atenção. Tabata, a gente está no mesmo campo democrático. E eu acho que, ao invés de antagonizar com você, a gente tem que continuar o debate propositivo. Já me parecia justamente esse aceno para que ela o apoiasse. Me parece que a votação ao lado do Alckmin e do Márcio França mediou esse apoio. O Boulos vai precisar, de fato, desse apoio, e a gente tem que ver. Eu insisto no trabalho com os votos em branco, os votos nulos para reverter esse aspecto. Agora, como é que a gente vai conseguir drenar votos de aspectos do marsalianismo do próprio Nunes? É uma situação realmente muito difícil. É uma ida heróica ao segundo turno, mas, de fato, quando a gente pensa que o Boulos liderou essas pesquisas por mais de um ano, né? Ele liderou as pesquisas. Quando a gente vê a vitória do Lula em primeiro e segundo turnos aqui na cidade de São Paulo, a gente percebe a porosidade da transferência. Eu concordo com o Horta nessa dimensão da dificuldade que tem aí o Lula, com a figura presidencial, de fazer essa transferência de votos aqui no município. Perfeito. O André Jacobina e o Marcelo Shoa, vocês dois são do Nordeste. Queria ouvir o André falando um pouco sobre esse perfil, porque tinha até um meme que eu vi, não sei se o André chegou a ver, que estava ali na apuração daqui de São Paulo, e aí o pessoal brincando, né? Falta abrir as urnas do Nordeste e tal, porque ainda estava ali nos 2%, porque virou um meme, é quase coisa da cadeirada, né? Não, espera um pouco que ainda falta as urnas do fundão. E aí o Horta falou sobre essa questão, que logo, acho que foi o Horta, não sei se foi o Horta ou se foi o Vassoler, mas um de vocês dois falou sobre essa questão do perfil, acho que foi o Vassoler, falou desse perfil do desenho que vai ter aqui em São Paulo e tal, para saber em cada região como é que votou. Assim, olhando o cenário geral, Zona Leste, minha querida Zona Leste, teve ali uma boa percentagem de votos para o Marçal, Zona Leste, Fundão é Boulos, então a minha Itaquera, até Itaquera estava Marçal, passou para lá Tiradentes e outras regiões aqui do Fundão da Zona Leste, estava Boulos. Aí, quando você vai lá para o fundão da Zona Sul, estava Ricardo Nunes, né? E aí, no comecinho ali da Zona Oeste e Zona Norte, pega ali ainda Boulos com bastante expressão. Isso nos números que a gente tem aqui preliminares desenhados aí nas últimas horas. No caso do Nordeste, fazendo essa leitura também que eu fiz aqui para São Paulo, eu queria ouvir o André, como é que ele viu esse desenho também do Nordeste, né? O Nordeste tem essa coisa das urnas nacionais, a gente fala, não, vota à esquerda, vota Lula, mas há muitos nomes ainda, nesse segundo turno ainda para disputa apertada, e tem muitos candidatos aí da direita eleitos. Como é que a gente pode olhar esse cenário também? Faltou povo na rua, faltou o Lula nessa entidade que o Horta apontou aqui, que a gente fica ali se apegando, é só o Lula que resolve? Olha, não é só o Lula, mas você toca num assunto que é interessante. Parte do eleitorado do Nordeste... Salvador deu a maior vitória para Lula, se não foi a maior, foi uma das maiores, maior vitória para Lula na capital. E deu o primeiro turno de lavada para Bruno Reis, que está apoiado pelo bolsonarismo. Como explicar isso? Né? Parece uma coisa que não faz o menor sentido. E a gestão do Bruno Reis não é boa. Então, como explicar diante disso? Bem, aí eu vejo, tem uma particularidade baiana, que é a máquina do carlismo. É importante lembrar que o Bruno Reis vem apoiado
pelo ACM Neto. E a máquina carlista, ela vem se renovando e se aprimorando com uma união entre os setores do empresariado que estão entrando firme, do ponto de vista financeiro mesmo, quase que uma chantagem rolando do governo com o uso da máquina do Estado, então isso também da máquina da prefeitura nesse sentido, né? Para fazer a eleição para o Bruno Reis, e essa máquina está sendo movida em outros lugares. E aí, essa máquina do empresariado, dessa oligarquia empresarial, está relacionada e está aprofundando uma aliança com igrejas neopentecostais. E essas igrejas neopentecostais, os chamados evangélicos, estão passando por um processo profundo de serem seduzidos para a extrema-direita. E isso está acontecendo no Nordeste, está acontecendo no Brasil todo. Então, esse é um fator muito importante para, digamos assim, explicar como o nordestino, que tem uma lembrança boa do Luz para Todos, do Bolsa Família, e por isso tem uma relação positiva com Lula, não é tanto com o PT, é importante diferenciar isso, é muito mais pessoal com Lula, por isso que, inclusive, esses votos se transferem um pouco para um candidato do PT, mas não se transferem na mesma ordem de magnitude, se transferem muito mais para o Lula do que para um candidato do PT genérico, porque existe esse personalismo muito forte. Então, isso ajuda a explicar isso que parece meio que inexplicável. O Shoa, ele citou uma coisa da gestão da esquerda e a necessidade de aprimorar. Eu entendo que a esquerda precisa recuperar um horizonte pós-capitalista, precisa recuperar um horizonte do socialismo democrático, e eu acredito que ideias como democracia nos espaços de trabalho, aprofundar um cooperativismo criativo, pegar inclusive a linguagem do empreendedorismo e trazer para isso, que é o empreendedorismo cooperativo, é importante para disputar esse espaço na linguagem. Eu não vou ter tempo de explicar democracia no espaço de trabalho aqui, seria me alongar muito, mas é uma ideia que eu desenvolvo mais no meu canal no YouTube, A Nova Máquina do Tempo. Então, quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. Mas essas ideias inovadoras, ideias que vão atrair o eleitorado e que, sendo implementadas, tragam ganhos materiais, podem fazer pela esquerda o que o Luz para Todos e o Bolsa Família fez para o Lula. Entende? O Luz para Todos, eu já conheci pessoas aqui na Bahia que me disseram, no interior da Bahia, eu vou sempre votar no Lula porque minha cidade passou a ter luz depois que o programa Luz para Todos levou luz para lá. E é compreensível o raciocínio da pessoa, mudou a vida da pessoa. Óbvio. Muita gente no Bolsa Família é a mesma coisa. Então, esse seria o passo seguinte. A outra coisa que eu queria falar, bem brevemente, sobre o Boulos, eu acredito que o Boulos deve dialogar com a Tabata e com o Datena, oferecendo absorver algum aspecto do programa para ter uma aliança, digamos, mais substantiva. E o que dá uma certa esperança no caso de São Paulo, embora não seja uma certeza, é o fato de que eu penso que o eleitorado do Marçal, ele tinha uma grande esperança desse eleitorado, isso o Boulos não pode fazer nada. É uma coisa que eu acho que dá um pouco de esperança. O eleitorado do Marsalete tinha uma grande esperança de ganhar. Eles tinham uma arrogância muito grande. E pode ser que parte desse eleitorado, mesmo com acenos, que eu acredito que o Nunes vai fazer ao eleitorado do Marçal, pode ser que parte desse eleitorado anule o voto. Porque a partir do momento que o Marçal disse que o Nunes fazia parte do consórcio comunista, eu acho que a piada tem que ser: e vocês, Massaletes, vão votar no consórcio comunista? Vão votar ou vão ficar em casa, justificar o voto e tal? A esperança maior não é que ele não vai transferir, é que esse pessoal pode simplesmente não votar. Porque o voto no Brasil ele é obrigatório, entre aspas, porque comparecimento é obrigatório, mas a pessoa pode anular, pode votar em branco, ou pode justificar o voto. A esperança em relação às maçaletes não é tanto persuadi-las, não é? Mas levá-las ao não voto, né? Enfim, eu sou um eterno otimista e acho que a luta tem que ser permanente, antes, durante e depois da eleição. E por isso que leva a pancada, sim, mas a luta continua. É isso. Antes de passar aqui para o Marcelo fazer esse comentário também analisando o Nordeste, só queria trazer aqui uma informação que está aqui no G1, não vou colocar na tela, mas o título é esse: suspeita de compra de votos. 2 pontos. 3 PMs são presos no Rio de Janeiro com 63 mil em dinheiro.
né? E aí você entra na matéria, tem lá, Rio de Janeiro tem 101 presos por crimes eleitorais desde sábado. Em Nilópolis, Polícia Federal prende 24 com 63 mil em espécie. E aí, isso aqui é uma pontinha, né, Andréia, daquilo que a gente está falando nos últimos dias, várias operações da Polícia Federal nessa ação. Eu queria, o Marcelo Shoa, a gente não apresentou porque ele é muito da casa, a gente acaba botando ele aqui e não explica, mas o Marcelo Shoa é professor, advogado, né, jurista, acompanha aqui toda a gente sempre, quando tem uma questão jurídica, eu sempre o chamo. Essa eleição, a gente chamou atenção às operações da Polícia Federal, que agiu sem espetacularização dessas investigações e trazendo muito dinheiro vivo, gente. Era caixas, malas, dinheiro dentro de carro, era um negócio que eu nunca vi. O Marcelo Auler estava por aqui com a gente, que foi ele que acompanhou boa parte dessas ações, acompanhou pelas notícias dadas aí pela Polícia Federal, e ele mesmo disse, eu nunca vi. A gente sabe que isso acontece, mas nunca vi tanta operação acontecendo num processo eleitoral. Isso diz muito, eu queria ouvi-lo, primeiro sobre essa questão do Nordeste, que você já trouxe aí alguns campos ali de análise sobre isso, você mesmo citou alguns números, para a gente amarrar aqui também o programa. Então, a gente está aguardando aqui o sinal da transmissão lá, da análise da Gleice, mas queria te ouvir, Shoa. Isso aí é um flagrante, né? Isso dá um flagrante criminal, inclusive com a possibilidade de pena de reclusão, porque a compra de votos é um crime eleitoral, né? Se configurada a ligação com algum candidato específico, também repercutirá para este candidato a possibilidade até da inelegibilidade, não é isso? Da sua eleição, né? Aconteceu mesmo, é chocante, porque acho que as eleições em tese deveriam estar mais baratas, em função de que hoje a rede social facilitou muito essa coisa da comunicação. O fundo partidário, ele é um fundo bem, digamos assim, generoso, né, com os partidos políticos, e esse tipo de conduta de comprar o voto por R$10, 20, 50, isso aí já era para ter ficado para trás. Agora, chama atenção serem 3 policiais, né, que, em tese, não poderiam ter R$60 mil em dinheiro vivo, mas é bem típico também do Rio de Janeiro, uma cidade que foi loteada entre milicianos, narcotraficantes, pastores, estelionatários de todo tipo. Eu até fico impressionado na eleição do Paes, porque nos dá a esperança de que seja possível reconstruir aquilo que um dia o Rio já foi, né? Uma cidade tão bonita, tão querida de todas as brasileiras e brasileiros, e que eu tenho certeza que vai melhorar, porque o presidente Lula sempre teve uma atenção especial no sentido de saber que o Rio de Janeiro tem potencialidades diferentes de outras cidades e que precisam ser aproveitadas, e isso repercute em crescimento. O que o presidente Lula fez pela indústria naval do Rio de Janeiro foi um negócio extraordinário. E depois também a traição que houve em cima do próprio presidente Lula também foi extraordinária, mas o presidente Lula é grande, né, e sabe que você governa, não pode ser com o fígado, tem que ser com a cabeça, né? Então, assim, Daiane, o que impressionou também foi muita violência política, né? Muita violência política de gênero. É claro que jamais eu acho que haverá alguma sequer parecida com o que aconteceu em 2016 com a presidenta Dilma, que, por uma misoginia, teve o seu mandato presidencial sacado a fósseis num impeachment fraudulento. Mas as mulheres sofreram muito nessa campanha, muita perseguição, já dentro dos partidos, a escolha majoritariamente masculina em muitos momentos, mas sofrendo também. Esse Marçal foi um campeão, né, de ofensas e de brutalidade de toda sorte, mas também a violência física, a violência
de tiro, né, armada, a gente perdeu. E aí eu coloco isso aí muito na conta da Lava Jato e também da P470, dessa tentativa, né, de mostrar, através do Poder Judiciário, que o Brasil era um país profundamente antiético nas suas entranhas e que, portanto, corrupto por natureza, não tinha salvação, através da política, que a política era podre, que a política não servia para nada. Eu acho que resultou que nós perdemos a liturgia necessária na própria política. Antigamente, eu não vou dizer que era o melhor dos cenários, mas até da esquerda à direita, da direita à esquerda, havia uma responsabilidade com a sua própria forma de aparecer socialmente, como alguém que iria, uma vez ganhando a eleição, assumindo uma autoridade para representar uma parcela da sociedade. Agora nós estamos na era da molecagem, né? Então, assim, o Pablo Marçal não tem responsabilidade por nada, né? Ele é um moleque. Aqui no Ceará nós vamos disputar, aqui em Fortaleza, o segundo turno com um desse também. Tá? Então, assim, a Lava Jato, que entregou a esse novo modo de fazer política, que se diz antipolítica, entregou o Brasil na era da molecagem. E a gente vai demorar muito para conseguir reconstruir isso, muito, mas muito mesmo. Mas vamos conseguir, porque temos um maestro lá em cima que consegue. Acho que a gente tem que ter otimismo. Essa eleição de ontem é um alerta, mas nós estamos no processo, nós não estamos no final, nós estamos no processo. E eu quero acreditar que quando a gente fizer a super live no final do mês de apuração dos resultados finais, a gente realmente possa celebrar com grandes vitórias, porque, tudo bem, você perde uma cidade aqui no Ceará, mas se a gente ganha São Paulo, meu amigo, né? Então, assim, é outra coisa, né? Dá um ânimo diferenciado, né? Irradia para todo o entorno. A gente precisa mesmo quebrar essa barreira do Sudeste. Não tem essa história do Sudeste ser conservador, do Sul ser reacionário. Rapaz, a gente olhava aqui de Fortaleza, no Rio Grande, olhava para o Rio Grande do Sul e pensava assim, porra, como é que esses caras conseguem essas coisas? No tempo elegeu Olívio Dutra, o Tasso Genro, e não sei o que, a gente olhando assim, de caramba, né? Então, assim, isso tem que tomar o Brasil de novo, é um ânimo diferenciado, não interessa é o PT, mas é progressista. E o André tem uma colocação interessante, o Horta também. Eu não me conformo com essa história da gente não ter não ser majoritário nesse segmento proletário de si mesmo, né? Que são os empreendedores que não são empreendedores, são trabalhadores. Quer dizer, está faltando realmente, não é só imaginação, a gente está faltando a linguagem. Esse pessoal tem que estar com a gente, eles sofrem como a gente, meu amigo. Eles não podem votar no cara que vai chegar lá no Congresso e aprovar uma lei que o oprima. Ele precisa saber disso. Então, assim, está faltando esse engate. Na hora que a gente engatar isso aí, porque eu não acho que esse pessoal é necessariamente Marçal, não. Eu acho que esse pessoal aí é contra o Nunes também. Tem um pessoal que a gente pode chegar junto. A gente tem que acreditar e chegar. É a mesma coisa com o setor religioso. Nós vamos abrir mão de disputar o voto de setor religioso só porque o cara... Não, porque não sei o que é do Bolsonaro. Não, vamos lá disputar. É ser humano também, sofre, tem família. Sabe a diferença, André? Aqui que você falou do que era ter luz, não ter. Aqui no Fortaleza também a turma sabe, no Ceará, meu amigo. O que é você abrir a torneira e sair água? Não saía água não, Daiane. Não tinha luz não. O pobre não ia para a universidade. Pobre não viajava de avião. Aqui o pessoal morria de fome. Então, assim, essa gratidão que tem ao Lula, que é uma gratidão legítima, isso aí é uma coisa que a gente nunca vai perder. Agora, a gente tem que fazer isso reproduzir nas grandes cidades também. Queria muito agradecer novamente a participação de vocês todos aqui. Fernando Horta, eu vou encontrar aí na terça-feira, logo. Vassoler encontro na quinta. Eu não, a Andréia, porque vou pegar uns diazinhos de férias ali. Então, a Andréia vai estar no comando lá do Brasil agora.
André Jacobina, sempre muito bom falar contigo, sempre agradeço também a sua disponibilidade, reforço lá para o pessoal também acompanhar a Máquina do Tempo, o canal que voltou com toda a força, obrigada sempre pela sua disponibilidade aqui com a gente, o Shoa também sempre parceiro cotidiano aqui da gente e ajuda a construir essa comunicação progressista. Agradeço a participação de vocês aqui com a gente, bom domingo, boa luta aí, porque a gente tem uma semana quente aí nos próximos dias. Já estamos nela, já estamos nela. É outra eleição, né? Lembrando disso. Obrigada, beijo, gente, valeu. Beijo, Vamos tirando aqui, Andréia.